amigos, bom dia, boa tarde para você que está vendo aí esse vídeo neste exato momento, né? A gente acorda aí nessa quinta-feira com essa notícia: o Premier do Reino Unido, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, acaba de renunciar ao cargo. Isso porque assim, ó, ele estava sendo acusado, né, digamos, de passar pano para um deputado que era da sua ala conservadora, chamado Chris Pincher. Ele é acusado de crimes de, né, má conduta, inclusive assédio sexual contra outros parlamentares. E também por conta disso, haviam renunciado, não só por isso, mas quando houve o confinamento, durante o auge do flagelo aí no mundo, enquanto ele mandou as pessoas ficarem confinadas em casa, ele se encontrou em festinhas ou em eventos sociais dentro lá da casa, e isso no Reino Unido pega muito mal, alguns problemas de ética, de moral. E aí, após isso e esse escândalo recente, 44 deputados renunciaram, abandonaram o governo. Então tá impossível para ele ficar, né? Ele sabe disso. E aí, um país que está em crise de liderança, o primeiro-ministro da Inglaterra acaba de renunciar, e nós vamos ver quem vai ser posto no local, né? Lembrando que ali o Reino Unido é a besta com 4 chifres, né? E um pequeno que se tornou independente, que é Londres. Vamos lá, Boris Johnson, 4 questões chaves do escândalo sexual que levou à queda do Premier. Tá aí ele, para quem não conhece. A crise foi iniciada com um escândalo sexual envolvendo Chris Pincher, né, um parlamentar conservador próximo a Johnson. Dezenas de ministros e funcionários do governo renunciaram ou foram demitidos, incluindo o ministro do Tesouro, Rishi Sunak, o ministro da Saúde, Sajid Javid, e o ministro do País de Gales, Simon Hart. Tudo isso acontecendo, bastante movimentos aí no país. Esses episódios ocorrem menos de um mês depois que o primeiro-ministro enfrentou uma moção de desconfiança em que 41% dos parlamentares de seu próprio partido votaram contra ele. Esse é o Rishi Sunak, né, que renunciou também. Essa tentativa de removê-lo do cargo ocorreu em decorrência de fatos, de fotos e evidências de reuniões e comemorações na sede do governo que vieram à tona enquanto o resto do país estava confinado, em razão das restrições impostas pelo próprio governo de Johnson durante a PAN do Covid. A BBC responde a seguir as perguntas-chave. Como a crise começou? Em 30 de junho, o jornal britânico The Sun publicou que Chris Pincher, então deputado-chefe da bancada do Partido Conservador do Parlamento, apalpou 2 homens em um clube privado em Londres. Aí o deputado é um posto, e no sistema político britânico tem como atribuição garantir que parlamentares do partido votem conforme a orientação das lideranças. Pincher, que havia sido nomeado para esse cargo por Johnson em fevereiro desse ano, renunciou imediatamente. Em poucos dias, a mídia britânica publicou informações de pelo menos 6 outros casos de suposta conduta sexual inapropriada de Pincher nos últimos anos. Pincher, que foi suspenso pelo Partido Conservador, pediu desculpas e disse que cooperará totalmente com as investigações. Por que Boris Johnson está implicado nisso? Embora o primeiro-ministro não esteja envolvido nessas denúncias de conduta inapropriada, o escândalo coloca Pincher em uma posição difícil, porque o julgamento feito pelo Premier a respeito está sendo questionado, assim como a transparência com que o governo tratou o caso. É como se ele tivesse passado pano, entende? Então queimou ele muito fortemente ali na Inglaterra, porque, assim, como que ele conseguiu lidar com essa situação, né? Como? Em 1º de julho, o governo disse à imprensa que Johnson não estava ciente de nenhuma alegação contra Pincher. E aí vai começar aquela balela, né? E aí, por que o Premier ficou nessa situação delicada? Isso é tudo sobre uma coisa: a verdade, diz o editor da política de BBC, Chris Mason. Olha só, independentemente da onda de detalhes e acusações, tudo se resume a se as pessoas podem acreditar no que Johnson disse. E a resposta do governo ao escândalo foi mudada progressivamente à medida que outros elementos surgiram. Ele tentou se desvincular do problema, tentou inventar história e mudava o discurso. E assim, como eu falei, o que o país aí vive é o que Israel vive, é o que o mundo inteiro vive. Crise de liderança. Não tem líder que o povo confie.
E o que pode acontecer agora? Em seu discurso de renúncia, Boris diz que pretende ficar no cargo até outubro, quando seria eleito um novo líder de seu partido. No entanto, parlamentares conservadores querem apressar a sua saída do governo e eleger um novo premier o mais rápido. Então, assim, ele tem pouco tempo no cargo. E você sabe, quando alguém tem muito pouco tempo num cargo, geralmente eles fazem coisas absurdas, tomam medidas que ninguém que ficaria muitos anos tomaria. Então vamos ver como vai ser esse pouco tempo que ele está no governo, que medidas ele tomará, já que seus escândalos e a sua renúncia é que está em evidência no mundo, tá bom? Mais um grande país, né, o grande país da Inglaterra, tá aí, tem o seu líder renunciando, porque por várias crises e porque o país não confia nele, ele não é confiável, tá bom? Irmãos, ali é a terra da rainha, quem manda ali dentro é a rainha. Toda semana existe uma reunião a portas fechadas e não pode ser divulgado nenhum A do que é falado nessa reunião entre o primeiro-ministro britânico e a rainha Elizabeth. Ali é dado todas as ordens. E esse homem, por algum motivo além do que nós temos acesso, perdeu esse posto, né? Ele e muitos outros renunciaram. Alguma grande mudança vem aí no Reino Unido. Outros poréns, outras crises que eles estão enfrentando, né? A Irlanda quer se separar do bloco e a Escócia também quer fazer um referendo para sair do bloco. Lembrando, né, que as escrituras dizem que virão 10 reinos no mundo e que 3 cairão. O Reino Unido são 4 nações, mais o pequeno chifre que é Londres, que se tornou independente. Então, assim, já tem 2 nações querendo sair e o país de Gales pode considerar isso. Por quê? Porque o Reino Unido saiu da União Europeia, mas eles querem continuar na Europa, ter acesso ao mercado comum da Europa e à aliança militar OTAN. Deixo para vocês esse tema tão importante, porque aí é sim uma coisa que nós devemos ficar atentos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo.